Queridos amados irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite. Louvado seja o Senhor por mais uma vez nos trazer até aqui para ouvir a sua palavra e sermos edificados através da mesma. E certamente é com esse objetivo que nós estamos aqui nessa noite, para aprender a palavra de Deus. Antes de entrar no estudo, eu quero mais uma vez orar com você e pedir com que o Espírito Santo esteja nos direcionando, nos iluminando, para que a gente possa entender as verdades que hoje nós estaremos estudando. O assunto de hoje não é tão fácil, não é tão simples, e vocês vão saber por quê. Através do momento que eu estiver explicando, já na introdução, certamente, talvez muitos aqui tenham dificuldades com esse assunto, por conta da, digamos assim, atmosfera pentecostal, a qual nós estamos envolvidos. A maior denominação do Brasil é a Assembleia de Deus, e muitos dos ensinos que nós entendemos do Evangelho é através, muitas vezes, dessa denominação pentecostal, que são os nossos irmãos, mas nós divergimos deles no assunto que nós estaremos estudando hoje, que é o batismo com o Espírito Santo. Sendo assim, eu quero convidar você nesse instante a mais uma vez orar comigo e pedir com que o Espírito do nosso Deus esteja nos iluminando através da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nós aqui reunidos na Tua presença e nós necessitamos da Tua graça e do Teu favor para que possamos entender o assunto que hoje nós iremos estudar. Ó Deus, no nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja trazendo esclarecimento em cada texto, em cada versículo, em cada capítulo que nós iremos ler, que o Teu nome, que a Tua palavra, que Teu Evangelho seja glorificado, Senhor. Me instrui, me capacita também para repassar para os meus irmãos e irmãs aquilo que a Tua palavra diz, Senhor, e que possamos crescer mais uma vez no conhecimento da Tua palavra. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que Lucas esteja passando aí o primeiro slide. Isso, esse aí, para que a gente possa estar acompanhando. Talvez você que está aqui hoje e faltou algumas aulas, as aulas anteriores, ou quem sabe você está vindo hoje pela primeira vez e não teve contato com todas as aulas, essa é a primeira. Nós já estudamos a primeira parte foi sobre a nossa história, então nós estudamos todos os termos que foram dados a nós durante a história da igreja, reformados, depois, aliás, fomos chamados de protestantes, depois de reformados, calvinistas, presbiterianos. Então a gente começou a estudar cada um desses termos, explicando o que significava cada um deles. Então essa foi a primeira parte, foi a parte histórica. A segunda parte, que nós já estamos estudando há algumas quartas-feiras, é a parte doutrinária. Então, nessa parte doutrinária, nós já estudamos a doutrina da aliança, que é a base da doutrina presbiteriana, ou seja, nós não estamos aqui olhando a Bíblia, a palavra de Deus, e dividindo ela em duas partes, como se fosse um povo estranho lá no Antigo Testamento, que nada tem a ver com a igreja do Novo Testamento. Não, é um povo só. É uma aliança só, através de digamos assim, dispensações ou formas de agir diferentes de Deus. No Antigo Testamento ele se revelou através dos sacrifícios, dos sacerdotes, dos reis, e tudo isso era figura de Cristo no Novo Testamento. Então a gente vai começar a perceber que é um povo só, é uma igreja só, e é daí que a gente começou a explicar a doutrina da aliança. Também já há 5 quartas-feiras nós estudamos a doutrina da salvação, que é conhecida como a predestinação. Então aí nós gastamos 5 aulas para explicar a doutrina da salvação, que está subdividida em 5 explicações, né, que são os 5 pontos do calvinismo, e a gente aqui também pôde estudar. Semana passada, reverendo Wendel, ele concluiu essa parte falando sobre a perseverança dos santos, ou seja, o crente não perde a salvação, e nós vimos alguns textos aqui que foi importante para o nosso entendimento. E o estudo que teremos hoje, como está aí em destaque, é a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E para que a gente possa concluir essa segunda parte, mais 2 quartas-feiras nós estaremos estudando a doutrina a respeito dos dons, que é o cessacionismo. Nós veremos isso na próxima quarta-feira. E para concluir essa segunda parte, nós estaremos vendo a doutrina escatológica, ou seja, nós defendemos o amilenismo. Quando chegar lá, vocês vão saber o que é, a gente vai estar estudando um pouco a respeito disso. Então hoje, ainda nessa segunda parte, que é a parte doutrinária,
nós estaremos estudando aí a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então, peço para que Lucas também esteja passando aí, para que a gente possa acompanhar. E eu não sei se alguma vez você já ouviu de alguém essa pergunta: você já foi batizado com o Espírito Santo? Não sei quantos de vocês aqui, né? Boa parte, alguns já estão sorrindo aqui, outros levantaram a mão, dizendo assim: olha, você já foi batizado com o Espírito Santo? E aí, se você talvez não tiver um entendimento a respeito disso, aí alguém pode dizer assim, e você pode dizer, né? Não, já fui batizado com o Espírito Santo. Ah, mas você fala em línguas? Aí você disse: não, não falo em línguas. Ah, então você não foi batizado com o Espírito Santo. E muitas vezes nós não temos argumentos para responder essa pergunta tão importante que nos é feita. Geralmente essa pergunta é feita pelos irmãos pentecostais. Os tradicionais não fazem essa pergunta, até porque vocês vão saber, daqui a algum momento que a gente vai tocar nesse assunto, qual é a nossa base para responder essa pergunta. Mas os irmãos pentecostais, eles têm uma visão completamente diferente da visão reformada. E aí por isso que eles sempre perguntam: você já foi realmente batizado com o Espírito Santo? Né? Alguns mais extremistas, olhando para a igreja presbiteriana ou as igrejas reformadas, porque igrejas reformadas não é apenas a presbiteriana, tem outras também, esses irmãos aí não têm o Espírito Santo não. É uma igreja fria. Igreja fria para eles é uma igreja que não grita, que não rodopia, que não fala em línguas, que não corre no meio da igreja, que o pessoal não fica rodando, girando até cair no chão. Então, para eles isso é uma igreja fria, porque a gente não age dessa forma. Então, geralmente essa pergunta tem como fundamento o dom de línguas, não é? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Bem, uma segunda pergunta que é muito importante para que a gente possa responder antes da gente entrar propriamente dito aqui no estudo é: a experiência de Pentecostes pode se repetir em nossos dias? Pentecostes, vocês sabem do que eu estou falando, né? Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e quando aqueles irmãos começaram a falar em idiomas, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui. Então, de vez em quando tem alguns cultos que é da seguinte forma: hoje é noite de Pentecostes, hoje o fogo vai cair, né? Hoje, até brinco com o reverendo Wendel, numa brincadeira do pastor Diego, hoje a tampa da chaleira vai voar, né? Tem esses termos aí no meio dos irmãos pentecostais, porque tem a ideia de o fogo que vai cair de novo, como aconteceu lá em Pentecostes. Então aquele mesmo fenômeno vai acontecer hoje no nosso culto. Bem, sendo que a gente chega no culto, a gente não vê línguas de fogo na cabeça de ninguém, né? Aconteceu isso lá em Atos. A gente não vê também um vento impetuoso entrando, e a gente não vê também ninguém falando em outros idiomas, a não ser numa língua que ninguém sabe. São sons que são lançados, mas não são aqueles sons ou idioma original lá de Atos. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Eu estou apenas abrindo a mente de vocês para o que a gente vai ver posteriormente. Então, repetindo o que eu disse antes da oração, a maior denominação cristã no Brasil é a denominação pentecostal. Quando eu digo pentecostal aqui, traduzindo, é Assembleia de Deus. É a maior denominação do Brasil. E derivado da Assembleia de Deus, tem aquele ramo de igrejas que são chamadas igrejas neopentecostais. Neo porque é de nova, né? Ou novo. Pentecostais, novos pentecostais. Esses aí têm uma doutrina mais voltada para a teologia da prosperidade. É o que diferencia os neopentecostais dos pentecostais. Os neopentecostais é uma teologia, eles abraçam a teologia da prosperidade, pelo menos na sua grande maioria. Então, a maioria cristã em nosso país não são os reformados, são os pentecostais. E aí quando você liga a sua rádio, liga a sua TV, liga lá no canal 14, entra na internet, você vai ver uma enxurrada de pastores pentecostais fazendo essa pergunta: se a gente já foi batizado com o Espírito Santo, se a gente já fala em línguas, né? E cultos dessa natureza que eu acabei de dizer, né? Hoje tem Pentecostes aqui, hoje o fogo cai. Bem, então o que é que a gente precisa entender? Eu peço aí que Lucas possa passar o próximo slide. É só um texto para que a gente possa também já ir se acostumando com o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Creio que não seria exagero afirmar que um dos assuntos onde há maior confusão hoje é a questão do batismo com o Espírito Santo
e o dom de línguas. Então, antes de prosseguir aqui, uma das coisas que mais divide as igrejas hoje em dia, não só hoje em dia, mas há muito tempo atrás, é essa doutrina, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Não apenas a doutrina da predestinação, da salvação, mas a doutrina do batismo com o Espírito Santo. A doutrina do dom de línguas. Se você entrar na internet, se você for numa livraria em relação a livros cristãos, para que você possa ler a respeito desse assunto, ou se você for conversar com alguns irmãos, eles se assentam para conversar a respeito desse assunto, e geralmente, em boa parte da conversa que há entre esses irmãos, nem sempre a conversa acaba de modo amigável. Parece até disputa política, quando vão tratar a respeito desse assunto. E aí a gente vai começar a ver que nem todo mundo crê da forma que a gente crê, e nem todo mundo crê da forma que os pentecostais creem, e é por isso que há essa confusão. O texto continua dizendo, não porque a Escritura não seja clara no seu ensino com respeito ao assunto, mas sim porque a experiência e não a palavra de Deus tem ditado a forma de se compreender essa doutrina tão importante. Olha que coisa incrível que acontece. O que esse texto está dizendo não é porque a palavra de Deus não seja clara em relação ao que é o batismo com o Espírito Santo e o que significa o dom de línguas. Não é porque a Bíblia não fale sobre isso ou porque ela não seja clara. O grande problema, olha que coisa, é de que as experiências no meio dos nossos irmãos pentecostais se sobressaem ao que a Bíblia diz. Eles podem dizer que não, mas, por exemplo, se muitas vezes eles forem confrontados pelo texto bíblico e por uma boa explicação do texto, ele vai dizer, não, mas eu senti, não, mas eu vi, não, mas aconteceu. Eu digo, mas essas experiências têm como fundamento, ou deve ter como fundamento, as Escrituras. Uma experiência desassociada das Escrituras é tudo, menos uma manifestação que vem de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui para você, já dei isso em outras vezes aqui, já expliquei isso, vou explicar de novo. Há um tempo atrás, uma cantora muito famosa no meio gospel, Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, está na internet para quem quiser ver, ela começou a imitar um leão no palco, ficou engateando, imitando um leão, e rosnava e balançava a cabeça e tudo mais, e segundo ela, aquilo era a unção do leão sobre a vida dela. Eu digo porque eu já fui em cultos pentecostais, eu já vi, não foi ninguém que me disse, nem eu li em livro algum. Eu já vi irmãos balançando as mãos, dizendo que era unção da águia, e correndo no meio da igreja. Se você entrar na internet, aí é que está cheio disso, você vai ver pessoas tomando atitudes assim, malucas, dizendo que aquilo é a ação do Espírito Santo. Uns babam, outros caem no chão, outros rosnam, outros imitam animais e coisas dessa natureza. Aí eu pergunto a você, crente sadio, que tem a mente no lugar, aonde é que isso tem lugar nas Escrituras Sagradas? Em que texto da Bíblia Jesus ensinou isso? Em que carta de Paulo, de Pedro, de Tiago, isso foi ensinado? Irmãos, não existe. Você percebe? Eles apelam para as experiências em detrimento das Escrituras. E se você for contra eles, adivinha o texto que eles vão tirar da carta e lançar contra você? Olhe, você está falando contra o Espírito Santo. E aquele que fala contra o Espírito Santo não tem perdão. Você se lembra lá do pecado imperdoável que Jesus falou contra o Espírito Santo? Cuidado, você está falando contra o Espírito Santo. É geralmente esse texto que eles lançam, e a gente abre as Escrituras e a gente começa a dizer, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, essa ação do Espírito Santo deve ter como fundamento a palavra. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. O Espírito Santo, aliás, é isso mesmo, o Espírito Santo é como um trem, ok? Imagina aí um trem. Agora, imagine esse trem sem ter os trilhos que guia esse trem, que é a palavra de Deus. O Espírito é o trem, os trilhos é a palavra de Deus. A ação, a suposta ação do Espírito Santo, que não tem como fundamento as Escrituras,
vai causar morte, vai causar, melhor dizendo, né, acidente. Então percebe que a nossa fé deve ter como fundamento as Escrituras e não as experiências. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter experiências com o Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Ok? Para que fique bem claro aqui, para que depois não diga assim, esse pastor é frio, esse pastor, como dizem aí fora, né, alguns pentecostais, é o sorveteriano, é o pessoal que é frio, né? E coisas dessa natureza. É um pessoal assim que... Bem, é porque a nossa fé tem como fundamento a palavra de Deus. Está na palavra? Amém. Deus fala? Fala. O Espírito de Deus fala? Fala. Disso eu não tenho dúvidas. Agora não vem aqui com esses extremismos e colocar as experiências acima das Escrituras. É isso aqui que a gente precisa ter cuidado, ok? Mais adiante, para a gente encerrar essa parte aqui, por isso, antes de sabermos o que é o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos compreender o que não é o batismo com o Espírito Santo. Então não adianta eu ir aqui direto para vocês no texto bíblico mostrando o que é o batismo com o Espírito Santo, sem primeiro mostrar a vocês aqueles textos que geralmente são usados para dizer, olha aí, batismo com o Espírito Santo, evidência e dom de línguas. Então preciso explicar isso primeiro para vocês, para depois mostrar a visão correta, a visão bíblica do batismo com o Espírito Santo, ok? Então eu peço para que mais uma vez passe aí, para que a gente possa acompanhar. Bem, em primeiro lugar, o que não é o batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa, na visão pentecostal, e sempre vou citar o nome da igreja, não de forma pejorativa, ok? Eu quero que os irmãos fiquem aqui muito claros a respeito disso. Quando eu falo dos irmãos da Assembleia de Deus, eu não estou falando dos nossos irmãos de forma pejorativa. São os nossos irmãos, vão conosco para o céu e a gente vai louvar a Deus lá da mesma forma. O que a gente vai tratar aqui é a visão equivocada que eles têm, ou pelo menos muitos deles têm, a respeito desse assunto. Então eu quero deixar isso claro aqui. Mas qual é a visão da Assembleia de Deus, dos nossos irmãos pentecostais ou neopentecostais a respeito do batismo com o Espírito Santo? Eles olham para esse tema e eles dizem, olha, o batismo com o Espírito Santo acontece em 2 estágios. Quero que isso fique muito claro para você. Acontece em 2 estágios. O primeiro deles está aí, né? O primeiro estágio é a conversão. Então, primeiro você vai ser convertido pelo Espírito Santo, Deus vai mudar o seu coração e você vai ser um crente, você vai abandonar os seus pecados, você agora vai viver para Cristo e agora você vai andar na presença de Deus, você é crente, ok? Mas é necessário um segundo estágio na sua vida. É esse segundo estágio que eles chamam de batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo para eles é quando você fala em línguas. É posterior à salvação, ok? Primeiro você vai ser convertido por Deus, depois você vai buscar a Deus para um enchimento ao qual vai vir o dom de línguas sobre a sua vida. Então, por exemplo, se alguém diz assim, olha, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu sou um crente, aí você, mas você já falou em línguas? Não, olha, você precisa falar em línguas, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então, na visão dos nossos irmãos pentecostais, batismo com o Espírito Santo, precisa ficar claro aqui para vocês, batismo com o Espírito Santo é quando você evidencia o dom de línguas. Essa é a visão pentecostal, ok? Mas quais são os problemas gerados por essa visão? Irmãos, esses 2 tópicos aqui, existem outros problemas, mas eu coloquei os principais, porque aqui na nossa igreja, inclusive, nós recebemos pessoas que vieram de igrejas pentecostais e neopentecostais. Não apenas porque eles disseram isso, que a gente vai citar agora, mas porque de fato você certamente já ouviu algo dessa natureza. Quais são os problemas gerados por esse tipo de visão pentecostal a respeito do batismo com o Espírito Santo? Primeiro, é quem não manifesta esse dom é considerado como um crente de 2ª categoria. Crente mesmo, é aquele que fala em línguas, aquele ali, outro ali, lá, essas coisas não tem lá esses, não é lá tão crente não. Então, por exemplo, imagine que você fosse um irmão ou irmã da Assembleia de Deus, seu testemunho infalível, homem de Deus, mulher de Deus, dá testemunho, olha, pense, é um crente, aí você não fala em línguas, ok?
Você não fala em línguas. Aí lá para as tantas, você sente o desejo, o chamado de Deus, para ser a dirigente do círculo de oração. Ou um diácono, ou um presbítero, ou qualquer outro ofício dentro da Assembleia de Deus. Esqueça. Fala em línguas, esqueça. Você não vai. Nem chegue lá que você não vai. Para assumir esse cargo de liderança, estar à frente de alguma coisa, ou você fala em línguas, ou não tem jeito, você não vai assumir. Eles não dizem isso abertamente, logicamente, mas você é um crente de segunda categoria, você não é um crente mesmo, ok até aí? Esse é o primeiro problema. Segundo, é aqui que começa o apelo às experiências e à simulação das línguas. Irmãos, eu não sei se alguns de vocês já viram essa experiência, eu já vi. Então, o que eu estou dizendo para vocês é porque a maioria da minha família é da Assembleia de Deus, então não foi apenas que eu li num livro, ok? Eu vi. Então chega no culto, quem quer hoje aqui ser batizado com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo é isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Fala em línguas. Quem quer aqui ser batizado com o Espírito? Venha, é a hora, tá? Fica aquela fila de pessoas aqui ajoelhadas, e ali, aquelas pessoas são induzidas a falar em línguas. Repita comigo: glória, 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 glória. Aí começa, né? Na visão deles, logicamente. São coisas dessa natureza que acontecem. E aí a gente olha, e a gente vai ver isso na Bíblia daqui a pouco. Vou abrir o texto aqui para vocês, a gente vai ler e vai entender isso aqui. Okay? Eu estou brincando, mas o caso é sério. E aí a gente olha essas situações e vê essas simulações acontecendo em muitas igrejas. E vocês vão saber porque não é o verdadeiro dom de línguas, vocês vão entender daqui a pouco. E essas coisas acontecem nessas igrejas. Pelo menos essas duas, existem outras, mas pelo menos essas duas. Geralmente aquele que fala em línguas é o irmãozão, é a pessoa assim, canela de fogo. É aquele irmão e aquela irmã que Deus escuta a sua oração. Porque, olha, mas e aquele outro irmão? Olha, crente, homem de Deus, cria seus filhos na disciplina do Senhor, a sua esposa, ele ama como Cristo amou a igreja, aquela irmã também se submete ao seu marido, cria os seus filhos, fala em línguas? Não fala. Então, olha, irmã, você deve buscar o enchimento do Espírito Santo, né? Você deve buscar o enchimento do Espírito Santo, é crente de segunda categoria, no final das contas, né? Não se escale aqui para ser presidente de nada, porque não fala em línguas. E começa esse apelo, e as pessoas muitas vezes pressionadas por essa visão, são induzidas a emitir algum som, nem que aquele som diga nada com nada, mas eu não quero ser um crente de segunda categoria, por isso eu vou dizer alguma coisa aqui. Geralmente isso acontece. Ok até aí, só para a gente entender? Bem, qual é a base bíblica que os nossos irmãos pentecostais utilizam para ter esse tipo de procedimento, esse tipo de pensamento em relação ao batismo com o Espírito Santo? Isso, exatamente esse texto aí, ok? Então, bem rapidinho, eu vou ler rápido aqui para a gente passar. Não sei se o pessoal vai colocar aqui o texto, se não você abre aí. Se você não conseguir abrir, eu vou ler aqui para você. Joel, no capítulo 2, verso 28 e verso 29, a palavra do Senhor nos dá a promessa da vinda do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, verso 28 e verso 29, me perdoe se algumas vezes aqui eu vou ser rápido, porque existem outros textos que eu preciso ler, então eu não vou aqui me demorar demais, ok? Depois eu posso passar o estudo aqui para os irmãos. Joel capítulo 2, 28 e 29, a palavra do Senhor diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa aqui é uma promessa de Deus através do seu profeta Joel, lá no Antigo Testamento, diz naqueles dias, ou seja, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito, Espírito Santo, sobre toda a carne. Perceba a palavra aqui, depois você vai entender lá na frente quando eu explicar. Sobre toda a carne não só sobre o meu povo, não só sobre os judeus, não só sobre o povo da aliança. Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne.
Traduzindo, eu vou derramar do meu espírito sobre os gentios, sobre aqueles que não fazem parte do povo da aliança, vossos velhos, vossos jovens. E ele começa a fazer essa promessa lá no Antigo Testamento, e todos nós, se você já leu esse texto, leu o profeta Joel, sabe que é uma promessa da vinda do Espírito Santo. Entre tantas, essa talvez seja a mais famosa, ok? Vamos ver a continuidade dessa promessa no Novo Testamento? Abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3, aí é mais fácil, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Aliás, me permita ler, apenas para que você entenda, porque aqui tem uma coisa que eu preciso explicar, a partir do verso 7, Mateus capítulo 3, a partir do verso 7, olha que coisa interessante. Isso aqui é João Batista, quando ele vai está lá no Rio Jordão, e ele vê as pessoas vindo para se batizar, ok? Olha o que ele diz. Vendo ele, ou seja, vendo João, né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Agora perceba, depois dele dizer essa palavra, ao fogo, o que ele vai dizer? Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com espírito e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos entender aqui. João Batista estava batizando as pessoas, e o batismo de João Batista era batismo para arrependimento, ok? As pessoas vinham, e era muito mais do que uma cerimônia de jogar água na cabeça ou colocar as pessoas lá dentro do Rio Jordão. Era muito mais do que um simbolismo. As pessoas vinham arrependidas dos seus pecados para mudar de vida, e eram batizadas por João, ok até aí? No meio desse povo aí veio o saduceu e veio o fariseu, a nata religiosa de Israel. Pense num povo hipócrita, pense num povo que se escondia atrás da religião, mas não tinha uma mudança de coração. Aí João viu. Quando João vê esse povo chegando, diz o quê? Oh, amados, Deus vos abençoe, vocês são uma bênção. Não foi assim que João disse? Raça de víbora, raça de cobra, quem disse que vocês vão fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não venha com essa história, essa conversa mole, de dizer: ah, somos descendências de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí ele entra na história do batismo, e ele dá uma analogia retirada da agricultura. Ele diz: olha, o trigo e a palha. Ele diz, né, verso, só para que eu não interprete de forma equivocada, verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Ou seja, ele está falando do batismo dele. Eu batismo vocês para arrependimento, e é com água. Mas aquele que vem depois de mim, ou seja, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Agora, olha como vai ser esse batismo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aqui onde muitos crentes erroneamente pedem o batismo com fogo. Erroneamente, pastor? É, erroneamente. Porque ele está falando de dois tipos de batismo. É um batismo com o Espírito Santo e um batismo com fogo, para condenação. Foi isso que ele disse nos versos anteriores? E qual é a prova que são dois tipos de batismo? A prova está no verso de número 12. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, ou seja, o local onde ele trabalha lá o trigo. Olha o que ele vai fazer com o trigo. Recolherá o trigo no celeiro, que são os crentes, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Percebe que ele está fazendo uma divisão aqui? O trigo, você se lembra lá, joio e trigo são coisas diferentes, né? O trigo são os verdadeiros crentes, o joio não. Aqui a ideia é a mesma.
ele tem o trigo, que são os verdadeiros crentes, ele vai recolher no seu celeiro, na sua presença, nos céus, ok? Mas o que é que ele vai fazer com aquela palha? Vai queimar em fogo inextinguível, um fogo que nunca apaga. É 2 batismos, é um batismo com o Espírito, e outro batismo com fogo para condenação. Ah, pastor, eu já vi na Bíblia que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Por exemplo, em Atos capítulo 2, ali é fogo na cabeça das pessoas. Calma, eu vou chegar lá, vamos com calma. O texto, ele precisa ser interpretado dentro do seu contexto. É uma regra básica de interpretação hermenêutica. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. E dentro desse texto, João Batista está se referindo aos verdadeiros crentes que estão vindo, se batizando e se arrependendo, e os falsos que estão se aproximando apenas para receber água na cabeça, viver de aparência. Ele diz, vai ter condenação com fogo para vocês, batismo com fogo para condenação. E para esses que estão arrependidos, eu vou recolher no meu celeiro, que interpretando Jesus, João Batista no caso. Ok até aí? Então só para deixar claro, há textos na Bíblia que o Espírito Santo é considerado como fogo, não para condenar, mas para aquecer, para iluminar, ok até aí? Mas tem outros textos na Bíblia que a palavra fogo está destinada à condenação. É isso que a gente precisa entender. Vamos ver algo simples aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra mundo se refere ao quê? Ao cosmo, à lua, às estrelas, ao passarinho, é isso? Não. Deus amou as pessoas de tal maneira, essa é a ideia, que Deus não deu o seu filho para morrer por um passarinho, nem pela lua, nem pelas estrelas, nem pelo mar, nem por uma baleia, foi por pessoas. Deus amou o mundo. Mas essa palavra mundo, em outro contexto, tem outro significado. Pode significar a criação de Deus, os céus, verso 19, Salmos 19, os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, as obras do seu poder, mundo, mesma coisa. Então percebe? A palavra fogo aqui não se refere à unção do Espírito Santo, à iluminação do Espírito Santo, ao aquecimento do Espírito, não. Aqui é fogo para condenação, tanto é que ele dá essa ilustração, o que é que ele vai fazer com a palha, o que é que ele vai fazer com o trigo. Ok até aí? Por que eu citei esse texto? Porque esse texto é a continuação da promessa lá em Joel. Joel não disse, vou derramar meu Espírito sobre toda a carne e tal. Quem é o último profeta do Antigo Testamento? Malaquias, pastor. Não. Eu sei que você lê lá o profeta Malaquias, esse último profeta do Antigo Testamento. Não. O último profeta do Antigo Testamento é João Batista. Então, quando ele diz isso aqui, ele ainda está na antiga aliança, dizendo, olha, vai ter uma nova aliança, vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Ok até aí? Só para a gente entender. Agora, quando aconteceu o cumprimento dessa promessa que Joel falou e que João Batista está profetizando aqui? Quando e em que momento essa promessa se cumpriu? E aí a gente vai ver que o cumprimento dessa promessa acontece em 4 grupos distintos. Livro de Atos, quando há essa manifestação do Espírito com evidência em línguas, acontece em apenas 4 grupos distintos. E eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente o que é que significa. A promessa do cumprimento, o cumprimento dessa promessa acontece em Atos capítulo 2, verso 1 ao 8. Eu quero ler para você aqui também, para que eu não fique só nas minhas palavras. Certamente você já sabe disso, mas eu quero ler. O cumprimento da promessa de Joel acontece aqui, Atos 2, verso 1 ao 8, que é o dia de Pentecostes, ok? Aí diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deixa eu dar um break aqui para que a gente possa explicar um pouco. Você se lembra lá de Atos capítulo 1? Atos capítulo 1, Jesus ressuscita, está voltando para o Pai, e aí os discípulos perguntam, né? Olha, qual o dia da tua vinda? Ele diz, olha, não compete a vocês saber o dia da minha vinda, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, né? Atos capítulo 1.
O cumprimento dessa promessa acontece em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Os 12 estavam ali reunidos, orando, buscando a presença de Deus, e de repente, vem um som sobre aquele local. E aparece sobre a cabeça de cada um deles, línguas como de fogo, não é? Ou seja, aqueles filetes, né? Muitas vezes que sai de uma fogueira, né? Que faz assim, pronto. É isso que estava sobre a cabeça deles, sinalizando a presença do Espírito ali de forma visível naqueles homens ali. E eles começaram a falar em outras línguas. Olha aí, pastor, começaram a falar em outras línguas. Acompanhe comigo o verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Vamos entender isso aqui. O que era a festa de Pentecostes? Festa de Pentecostes era aquela festa onde o povo se reunia para agradecer a Deus pela colheita, pela lavoura. E nessa festa vinha pessoas de várias regiões. Nós estamos aqui pregando uma série Salmos de Romagem, né? Uma das festas que o pessoal também se alegrava na presença do Senhor. Era uma dessas festas também. E aqui o povo estava vindo para Jerusalém, vindo para aquele local, ok? Sendo que eram pessoas, não apenas judeus que moravam em outras regiões, mas pessoas de outras nações, que não falavam a língua dos judeus. Ficou claro isso aqui? Eles não falavam a língua dos judeus. Sendo que quando aqueles homens manifestam esse dom chamado dom de línguas, o que é que eles dizem? Esses estrangeiros, em relação ao que eles estavam ouvindo dos discípulos que eram galileus, o que é que eles dizem? Eles começam a dizer, final do verso 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então percebe, irmãos, que não é uma língua que ninguém entende bulhufa nenhuma, é uma língua que as pessoas entendem, sendo que não é a língua, suponha que aqui Deus nos concedesse o dom de línguas, não é a língua brasileira, o dom de línguas é eu falar em outro idioma, é eu falar na língua chinesa, o mandarim, é eu falar em russo, não sei nem para onde é que vai, mas eu falar em russo, eu falar inglês, japonês, tailandês, ou seja lá qual for a língua, eu não domino nenhuma dessas línguas, mas se Deus me conceder nessa noite o dom de línguas, eu vou falar no idioma daquela pessoa, e aquela pessoa vai dizer, como nós ouvimos esse rapaz falar no nosso idioma, ele é brasileiro, como é que eu sou japonês, estou ouvindo ele falar no meu idioma? É isso que aqui está acontecendo, eles ouviram as grandezas de Deus. Você se lembra quando Paulo, é a única igreja onde ele tem dor de cabeça pela má utilização desse dom, Paulo diz, irmãos, se no culto de vocês, entra alguém que não conhece o Evangelho, e vocês começam a falar em línguas, ele vai dizer que vocês estão loucos, porque ele não está sendo edificado. Aliás, é a má interpretação do dom de línguas lá que eles estão dando, né? Dizendo assim, olha, para que ele seja edificado, é necessário que você fale na língua dele. Então, se aqui nessa noite, suponha que aqui fosse uma Assembleia de Deus, se aqui nessa noite tem um culto, ok? Todo mundo aqui é brasileiro. Aí eu começo a falar num som aqui que ninguém entende. Está trazendo edificação para você? Não. Está trazendo orgulho para mim. Porque você vai me achar superior a você, que não tem esse, entre aspas, suposto dom. Primeiro, orgulho, vaidade, para mim, ok? Sou melhor do que vocês, entre aspas. Segundo, você não está sendo edificado em nada. No máximo, um emocionalismo, um êxtase só. A edificação, meus irmãos e irmãs, vem através da pregação da palavra de Deus e da explicação da mesma.
É por isso que tanto eu quanto o reverendo Wendel, quando outra pessoa que estiver aqui pregando entre os presbíteros, nós pregamos expositivamente. Nós lemos o texto e explicamos o texto para a igreja. E, de vez em quando chega para pastor Wendel, para mim, pastor, olha a mensagem hoje, que bênção. Aí eu faço que nem Sejão, é papai. Eu só tive trabalho de explicar. Daí para frente foi o Espírito Santo. Não precisei usar técnicas de oratória, não precisei usar técnicas de domínio de palco, não precisei atrair a atenção de vocês para a minha pessoa, mas para o texto bíblico que está sendo explicado. Entendeu? Atos capítulo 2 é idioma, não é língua que ninguém entende bulufa nenhuma. Ah, pastor, é língua dos anjos. Eu disse, filho, mas quando Deus... O único texto na Bíblia que diz língua dos anjos é em primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ali é uma hipérbole, porque Paulo está dizendo, ainda que eu falasse todos os idiomas, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Aí eu pergunto, quando o anjo veio para Sara, falou em que língua? A língua dela. Quando o anjo veio para Abraão, falou em que língua? Na língua dele. Quando o anjo chega a Maria, fala em que língua? Você está entendendo? Agora o pessoal tira essa loucura de onde eu não sei, mas os sintomas são terríveis no meio da igreja, pela má interpretação e utilização deste dom. Ok até aí? Então, começou com os judeus, mas tem um outro grupo que são os samaritanos. E os samaritanos, vocês sabem, eram inimigos dos judeus. Vamos lá, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, do verso 14 ao verso de número 17. Atos capítulo 8, verso 14 e 17, bem rapidinho diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aqui já é Simão, né? Aqui é outra história já. Não é Simão Pedro não, aqui é Simão Enrolão. Era um mágico que existia lá, queria dinheiro aí, ok? Aqui agora não é mais os judeus recebendo o Espírito Santo, isso já aconteceu em Atos capítulo 2. Agora são os maiores inimigos dos judeus, e os judeus deles, samaritanos. Eles, de alguma forma, haviam recebido água sobre a sua cabeça, mas não a presença do Espírito sobre eles. E alguém pode perguntar assim, pastor, é interessante porque aí eles manifestaram, né, isso que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Eu digo, mas para quem? Presta atenção sempre nisso. Samaritanos, tementes a Deus e gentios, existe a participação dos judeus aí. E o que é que estava acontecendo? Dos judeus que estavam orando por eles, para que eles recebessem a presença de Deus sobre a sua vida, ok? Agora, como é que Deus agora estava quebrando esse raciocínio elitista da mente do judeu, que pensava que Deus é só dele? Não, nós somos o povo da aliança, nada de gentio, nada de outros povos, se quiser vai ter que vir para cá, se circuncidar, cumprir as leis aqui da nossa nação e tudo mais para ser crente. Como é que Deus ia quebrar isso na mente desses judeus, inclusive de Pedro? Você sabe, lá em Gálatas, quando Pedro estava entre os gentios, que não eram judeus, Pedro estava comendo lá com o pessoal, né? Sendo que quando ele vê o pessoal lá de Jerusalém chegando, ele vai se saindo com medo. Aí Paulo repreende na frente de todo mundo, diz, olha, enquanto o povo lá de Jerusalém não chegou, você aqui estava participando. Quando o pessoal de lá chega, você quer se excluir dos irmãos? Né? Pedro tinha essa dificuldade, a gente vai ver inclusive no texto posterior a esse aqui. Então, o que estava acontecendo? Deus estava querendo mostrar aos apóstolos e aos próprios judeus, logicamente, eles também são o meu povo. E como Deus ia mostrar isso? Jesus ia vir de novo, descer, falar com eles, olha agora. Não, através daquele mesmo sinal que ele havia dado lá em Atos capítulo 2. Os judeus precisariam ver aquela mesma manifestação que aconteceu com eles, para que aquele paradigma fosse quebrado. Outra coisa, esses homens que lá estavam, eram os líderes da igreja, orando pelos samaritanos. Uma vez que Deus mostrasse esse sinal a eles, agora é como se Deus estivesse dizendo, volte para a igreja,
lá em Jerusalém e diga que não só eles são o meu povo, os samaritanos também são o meu povo. Os líderes da igreja precisariam ver isso. Então percebe porque esse dom, essa manifestação lá em Atos 2, acontece entre os samaritanos, foi para os próprios judeus pudessem ver que Deus agora estava recebendo um novo povo. Quer ver outra situação? Atos capítulo 10. O Espírito Santo caiu sobre os judeus, veio sobre os samaritanos, que eram os inimigos dos judeus, agora vem sobre um povo, ou sobre um público, melhor dizendo, que eram os considerados tementes a Deus, que nós chamamos de prosélitos, ok? E quem era esse personagem principal? Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era um homem que e o que é ser temente a Deus? Deixa eu explicar aqui. É quando alguém cedia às práticas do judaísmo, se circuncidar, fazer todas aquelas práticas que existiam lá no Antigo Testamento, eram chamados tementes a Deus. Gentios que eram tementes a Deus, eles se submetiam à religião judaica, então eles recebiam esse nome, tementes a Deus, prosélitos, como queira. E aí o que acontece? Atos capítulo 10, a partir do verso 21, vou ler bem rápido aqui também, para que a gente possa ganhar tempo, ok? E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Agora preste atenção,
Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E qual é o sinal? Que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Como é que os judeus sabem disso? O sinal, verso 46. Pois os ouviam falando em línguas, ou seja, idiomas, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Aonde eles receberam? Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Percebe? Para quem Deus está dando essa demonstração de Atos 2 mais uma vez, essa manifestação? A Pedro e aos demais judeus que vieram com eles. E o que foi que eles ficaram? Perplexos, porque começaram a dizer: agora nós sabemos que o Espírito Santo não é só para judeu, é para gentio também. Aí Pedro disse: sim, e a gente vai batizar ou não? Vamos batizar aqui o pessoal, e batiza eles. Então essas manifestações de línguas, elas acontecem com os samaritanos, com os prosélitos, e agora vai acontecer também com os gentios, né? Não apenas aqui, mas em outros textos. Atos capítulo 19, verso 1 ao 7. Atos 19, verso 1 ao 7. Só para a gente concluir essa parte aqui. Atos 19, 1 ao 7, quero ler bem rápido aqui, para a gente concluir. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando-se ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Percebe? Alguém pode dizer assim: não, pastor, esses homens já eram convertidos, e olha aí a manifestação do Espírito Santo em línguas. Não, eles não eram convertidos, pelo menos em Cristo. E como é que a gente sabe disso? Quando Paulo começa a perguntar a eles, verso 2, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando? Crestes. Crestes aqui é em Cristo. E eles disseram: não, a gente nem sabe que há Espírito Santo. Que é isso que você está dizendo? A gente foi batizado no batismo de João. O batismo de João é batismo para arrependimento, é o batismo como símbolo do Antigo Testamento, da antiga aliança. Aí Paulo começa a explicar que Jesus já veio, aquele Messias que João profetizou já veio, morreu, ressuscitou e tal, e aquele que cresce nele seria batizado. E ali eles receberam o Espírito Santo. Irmãos, esses são os únicos textos, você pode ler Atos inteiro, ok? Esses são os únicos textos em Atos que essa manifestação do dom de línguas vai aparecer. Em nenhum outro texto da Bíblia vai acontecer isso aqui. E por quê, pastor? Isso não acontece porque Deus estava mostrando de forma visível aos judeus que agora Deus não tinha só um povo. Não foi isso que Joel disse? Se lembra lá atrás quando disse: olha, presta atenção, nesse termo aqui, vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E como é que os judeus saberiam que aquilo é a promessa de Joel? Eles saberiam disso porque a partir do momento que aquela manifestação, que aquele sinal que aconteceu lá em Atos capítulo 2, aconteceu também entre os gentios, entre os tementes a Deus, entre aqueles que não eram do povo da aliança. E essas línguas eram idiomas, e não a língua que ninguém entende absolutamente nada. Entenderam até aqui? Essas manifestações são um sinal para o judeu, para que o judeu quebre esse paradigma e ele diz: agora, depois de Atos, as pessoas se convertem e essa manifestação não acontece mais. Paulo e o carcereiro, se lembra lá do texto? Ele falou em línguas? Posteriormente? Não. Lídia, a vendedora de púrpura, ela fala em línguas? Não.
Os outros que se converteram depois, esse sinal aqui acontece? Não. E por que não acontece? Porque na mente dos apóstolos isso já estava muito claro. Não, agora nós entendemos, de fato Deus não tem um povo só. Então Deus não precisaria de novo estar manifestando aquilo que Ele já deu como sinal lá em Atos 2. Ok até aqui? Então são esses 4 grupos aí que manifestam esse cumprimento da promessa lá em Joel. Vamos avançar aqui para a gente ganhar tempo também, caminhando aqui para o final. Bem rapidinho para a gente fechar a visão pentecostal. O que foi o Pentecostes? Em primeiro lugar, o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, é o anúncio do Evangelho para as nações, ou seja, é Deus quebrando o exclusivismo judaico. O judeu, se você pegar um judeu ortodoxo, aquele judeu que fica lá com aquela franjinha, todo de preto, assim no Muro das Lamentações, é o pessoal que é o exclusivismo, né? É o exclusivista nesse sentido aí. Então Deus estava quebrando, Atos capítulo 2, essas manifestações, Deus estava quebrando na mentalidade dos judeus esses paradigmas que eles tinham, não apenas com o texto lá de Joel, mas mostrando o sinal para eles. Segunda coisa que foi o Pentecostes, é a transição das alianças, está saindo da antiga aliança, dos símbolos. Você se lembra? Lá no Antigo Testamento era tudo símbolo, os reis, os sacerdotes, os profetas, era tudo símbolo daquele que viria, que é Cristo Jesus. Quando Jesus vem, tudo aquilo passa a não ter mais sentido. Então, se você hoje entra numa igreja, e está o pastor lá, né, com aquelas práticas do Antigo Testamento, não, vamos subir ao monte, sacrifício de Abraão, vamos derrubar as muralhas de Jericó, vamos, né, bota um candelabro lá, pegando coisas de Israel e trazendo para a igreja. A gente ri daquilo. Por quê? Aquelas coisas já perderam valor, já perderam sentido, já se cumpriram em Cristo. Então Pentecostes é a manifestação, a transição da antiga para a nova aliança. Segunda coisa, esses textos, ou seja, os textos que nós acabamos de ler, são uma narrativa, não uma norma para a igreja. Ok? O livro de Atos, o gênero literário do livro de Atos se chama um gênero literário narrativo. Ele está narrando uma história, ele não está prescrevendo aquilo para a igreja. Olha, quando alguém se converter, primeiro aceita Jesus, depois ele é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Não tem isso. Nas cartas de Paulo não tem, nas cartas de Pedro não tem, em Tiago não tem, em Apocalipse não tem, nos evangelhos não tem, nas cartas pastorais não tem. Então, o livro de Atos é uma narrativa. Ah, pastor, não estou entendendo o que é que significa isso. O livro de Êxodo também é uma narrativa. Ele está narrando a passagem do povo de Israel no Egito, não é isso? Aí está o texto lá que diz que Moisés pegou uma vara, foi até a beira da praia, né, do mar lá, orou ao Senhor com aquela vara na mão e o mar se abriu. Todo mundo conhece esse texto, ok? Mas quem aqui imita Moisés quando vai para a praia? Pega lá uma varinha, coloca lá, Senhor, abre esse mar porque eu quero ir passar aqui a pés enxutos. Faz isso? E por que você não faz? Está na Bíblia, né? Sabe por que você não faz? Porque aquilo é uma narrativa. Ele não está prescrevendo aquilo para a igreja, ele está narrando um fato. Atos dos Apóstolos, esses 4 textos, ele está narrando um fato, não é prescrição para a igreja. O que ele está dizendo, eu estou mostrando é para o judeu, que eles precisam quebrar esses paradigmas, por isso que eu tive que fazer com esses aqui a mesma coisa que eu fiz com eles. E quando eles ficaram cientes disso, cessou, não precisa mais disso, porque eles já entenderam. E qual o grande problema de muitas igrejas hoje em dia? É querer fazer tudo aquilo que aconteceu lá em Atos, livro de Atos, nos nossos dias. Eu não estou dizendo que Deus não cura, que Deus não faça milagre, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o pessoal quer pegar aquilo e colocar como uma prescrição para a igreja. De fato, tem alguns textos sim que são prescrição para a igreja. Por exemplo, narrando lá, né? E comiam, partilhavam pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, é uma narrativa. Mas aquilo nós pegamos da narrativa uma prescrição para a igreja. Esses fatos aqui não, ele apenas está narrando coisas que aconteceram, mas ele não está prescrevendo para a igreja, não, tem que ser assim, viu? Converteu, passou um tempo, falar em línguas agora. Ele não está dizendo isso. E como é que a gente sabe? Em nenhuma das cartas dos apóstolos eles mandaram fazer isso. E por que eles não mandaram? Porque ele está dizendo aquilo foi naquele momento, depois disso, não tem necessidade. Ok até aqui? Agora, caminhando para o final, nossa visão. O que é o batismo com o Espírito Santo? Aqui é um resumo. O que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo? E a gente vai ver um texto aqui. O batismo com o Espírito Santo significa que Cristo nos inclui
pelo seu Espírito na unidade do seu corpo e nos liga com todos os demais crentes em Cristo. Sendo assim, todos nós já fomos batizados com o Espírito Santo na conversão. Traduzindo tudo isso aí, o que é batismo com o Espírito Santo? A sua conversão, meu irmão e minha irmã. O que é batismo? É tirar da morte para a vida, não é isso? O símbolo lá, quando a gente batiza alguém aqui, a água, ela é símbolo do Espírito Santo que agora habita naquela pessoa, e a gente faz essa cerimônia de forma visível, para que você veja, visivelmente, aquilo que simbolicamente, ou literalmente, melhor dizendo, aconteceu na vida daquela pessoa, ok? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o dia que Deus converteu você, tirando você da morte eterna, trazendo você para a vida eterna. E como é que Ele fez isso? Através de quê? De argumento só? O Espírito Santo. Ele converteu você através do Espírito Santo e incluiu você no corpo dele, que é a igreja. Então, se hoje você não tem mais aquela vida lá fora, e hoje você quer viver para a glória de Deus, é porque o Espírito Santo hoje habita em você. Não foi argumento do pastor, do presbítero, do diácono, do irmão, da avó, do tio, seja lá quem for. Foi o Espírito Santo que mudou você. Isso é batismo com o Espírito Santo. Ok? E aí, pastor, ok, mas que texto da Bíblia prova isso? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, já caminhando para o final, já estou acabando mesmo aqui. A primeira coisa que a gente precisa ver, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. João, capítulo 7, verso 38. João capítulo 7, verso 38. Eu vou correr aqui para a gente encerrar, ok? Não vou ler todos esses textos aqui, vou ler só alguns para a gente encerrar. João capítulo 7, verso 38 e 39. Olha a promessa que Jesus faz. João 7, 38 e 39. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui ele se refere ao Espírito Santo, logicamente. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora, veja que texto, esse aqui é o texto base, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Esse aqui, só esse aqui já mata a questão, a gente pode até encerrar com ele, mas eu quero ler mais um outro aqui, ok? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios 12, 13. Olha que coisa. Pois em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que é que ele está dizendo aqui? Todos nós já fomos batizados com o Espírito Santo. E como isso aconteceu? Através da conversão. Se você ler o contexto, ele vai dizer, através da conversão. Deus pegou grego, judeu, sei lá quem for, juntou todo mundo e disse, eu vou converter. E converteu. Isso é batismo com o Espírito Santo. Ok? O dom de línguas não é sinal de batismo com o Espírito Santo. A gente já leu Atos 2, acabamos de ler 1 Coríntios 12, 13. Agora veja, ainda em 1 Coríntios 12, porém o verso 30. Mesmo capítulo, porém o verso 30. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Aqui ele está dando uma lista de dons, ok, pessoal? Eu li um versículo só. Ele está dizendo, olha, o corpo de Cristo, Cristo distribui muitos dons, um é apóstolo, o outro é profeta, o outro é mestre, o outro tal. Aí diz, olha, vocês precisam do outro, que nem todo mundo tem o mesmo dom. Deus dá um dom a um que não dá a outro. E para que isso? Para a edificação da igreja. Aí quando ele chega nesse verso, ele diz, tem todos o dom de curar? Todo mundo tem esse dom? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Não é todo mundo que tem os dons, não. Um tem esse dom específico, outro tem aquele dom específico, outro tem, mas é Deus que distribui. Então não é todo mundo que tem o dom. Sendo que aqui no meio, adivinha o que é que está? O dom de línguas. O dom de idioma. Sempre se ligue nisso aí. E o que é que ele está dizendo? Tem todos esse dom aqui? Ele está dizendo, me esqueci agora o tipo de pergunta, não é pergunta indutiva não, é outro tipo de pergunta que tem.
retórica, excelente, coisa boa ter reverendo Wendel aqui, é uma pergunta retórica, né? É aquela pergunta que você já sabe, né? Ele está dizendo, isso aqui, não, isso aqui, você, não, realmente não, mas isso, não, realmente não, não precisa nem com que ele dê a resposta, você já sabe. Então é isso que ele está fazendo, nem todo mundo tem o dom de línguas, idioma, ele está dizendo, não é todo mundo que tem, nem esse dom, nem o dom de interpretar, não é todo mundo que tem, ok? Então é por isso que aí o estudo está dizendo para nós, o dom de línguas não é sinal de batismo com o Espírito Santo, ele é um dom e que Deus não dá a todo mundo, onde você vai falar no idioma de uma outra pessoa, ok? E aqui, já caminhando para o final, o dom de línguas é dom de línguas, idiomas, não de expressões estáticas, ou seja, eu vou entrar no êxtase aqui, sabe? Eu entro no êxtase, aí começo aqui a emitir sons, que não traz edificação nenhuma. 1 Coríntios é o último texto, prometo, é o último que a gente vai ler hoje. 1 Coríntios capítulo 14, verso 21. 1 Coríntios capítulo 14, verso 21. Só um versículo. Ele diz assim, na lei está escrito, ele está se referindo ao Antigo Testamento, falarei a este povo por homens de outras línguas, ou seja, outros idiomas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Irmãos, olha que coisa, aqui línguas é julgamento, percebeu? Línguas é julgamento contra o povo judeu, porque Deus está dizendo, eu vou falar a este povo, os judeus, através de povos de outras línguas, outros idiomas, e nem assim eles vão crer, por isso vão ser condenados. Babel, bem lembrado aqui, reverendo Wendel, Babel foi julgamento de Deus contra aquelas nações, não havia edificação, eles não se entendiam. Vá hoje em Israel, a gente tem a falsa impressão de que Israel, se você for hoje em Israel, né, o povo assim, sabe o povo da aliança, que abre a Bíblia, a Torá, né? Ele não lê a Bíblia, ele lê a Torá, Antigo Testamento, e tal, e ele crê, vai lá em Israel, é passeata gay, é tudo que tem aqui no Brasil, tem lá também, meus irmãos, mesma coisa. O que você vai ver é um povo mais ortodoxo, né, lá participando e tal, aquele pessoal de preto, mas boa parte deles não crê em nada daquilo que o Antigo Testamento diz. E a mesma coisa, essa punição lá no profeta Joel aparece aqui, porque Joel diz assim, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não só sobre os judeus, mas sobre os gentios, e agora ele diz, julgamento sobre o meu povo, porque eu vou converter pessoas através do meu espírito, vou batizar pessoas através do meu espírito na conversão, eu vou usar o idioma dessas pessoas para falar ao meu povo, e nem assim eles vão acreditar. É Paulo dizendo isso aqui, nesse texto. E aí, para que a gente possa encerrar, último slide aí, conclusão de tudo que a gente viu até aqui. Todo esse estudo se resume nessas duas respostas. Você se lembra lá no início, quando alguém perguntar a você, você já foi batizado com o Espírito Santo? A resposta que você deve dar é sim, já fui batizado no dia da minha conversão, quando Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz, quando Ele mudou o meu coração, quando Ele mudou a minha vida, ali houve um batismo de Deus na minha vida, através do seu Espírito. Ok até aí? Essa é a primeira resposta que você vai dar. A segunda resposta para você fechar o assunto com esse irmão pentecostal, por mais que a gente os ame. Ao invés de pedir o batismo com o Espírito Santo, peça a plenitude ou o enchimento do Espírito Santo. Eu não vou ler o texto, vocês conhecem, Efésios capítulo 5, verso 18 em diante. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração e tudo mais, ok? E qual é a maior evidência de que eu estou cheio do Espírito Santo? É só continuar o texto. Só continuar o texto lá de Paulo. Mulheres, submetei aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Filhos, se submetam aos vossos pais. Pais, criai os vossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Patrões, cuidem dos seus empregados com equidade. Servos,
Sirvam os patrões de vocês como se fosse ao Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você pode chegar aqui na minha frente, tá, meu filho, mas lá em casa, na sua casa, como é que é? Foi um homem, né? Ama a esposa como Cristo amou a igreja, cuida dela. Você, minha irmã, se submete a Ele, assim como a igreja se submete a Cristo, ou deixa a casa toda imunda, vem para o culto de oração, é uma bênção aqui a senhora, mas lá na casa só a vizinhança da senhora sabe. E você, jovem, que fala aqui, que é uma maravilha, pense num rapaz canela de fogo, mas não se submete aos pais, coração duro, desobediente, que chega e irrita. Você, meu irmão, trabalha lá naquela empresa, né? Aqui você é um fenômeno, mas lá, chega no horário, serve lá naquela empresa, como se você estivesse servindo ao Senhor. Ah não, só fala em línguas. Eu digo, é porque você entendeu o batismo com o Espírito Santo de forma equivocada. E segundo, você não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é isso que Paulo está dizendo aos Efésios. É a carta onde ele mais fala do Espírito Santo, é lá aos Efésios. Ele diz, olha, cheio do Espírito Santo, a manifestação do enchimento do Espírito Santo é essa. É como o esposo age, é como a esposa age, é como os filhos, os pais, os empregados, os patrões. É isso aqui, ser cheio do Espírito Santo. Qualquer coisa que fuja dessa recomendação bíblica é heresia, é satânico, é demoníaco. E digo isso sem medo de errar, para quem quer que seja. Porque estou preso às Escrituras, como diz Lutero, quando ele foi confrontado, para negar tudo aquilo que ele descobriu na palavra de Deus, ele disse, a minha mente está cativa à palavra de Deus, e dela eu não posso fugir. E ele diz que Deus nos abençoe, e eu também digo isso para vocês, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus pela sua palavra, por esse estudo que Ele ministrou ao nosso coração nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer e Te louvar por essa noite, pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, apesar desse estudo tão curto, tão breve, tão sucinto, o Senhor pôde trazer esclarecimento, Senhor, para a nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e pela edificação que Teu Espírito Santo promoveu nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, nos leva em paz para os nossos lares, pois assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.